de volta, quinta-feira, 8 horas, com o nosso programa Crianças da Nova Era. É um prazer estar aqui com vocês. É com muita alegria que eu venho aqui compartilhar todos os conhecimentos que eu venho estudado através de pós-graduações, MBAs, cursos, especializando em neurociência, gente. Tem tanta novidade que os neurocientistas têm aprendido e trazido, tudo baseado em ciências, tudo baseado em fatos comprovados. Não é o que eu acho, não é a minha opinião que eu trago aqui para vocês. São ciências, sabe? Isso me traz uma paz, uma tranquilidade de trazer toda essa atualidade, porque nós tratamos nossas crianças ainda como se elas não fossem seres humanos. Então, assim, toda vez que você for falar com uma criança, ao invés de falar, é uma criança, e se fosse um adulto, você faria diferente? Por que você faz diferente com uma criança? Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre atender às necessidades básicas das nossas crianças. Elas são crianças e elas têm muitas necessidades a serem atendidas. Será que a gente está conseguindo atender essas necessidades básicas delas? No nosso passado familiar, tudo que a gente viveu, ele vai impactar profundamente na maneira que eu estou me relacionando com a minha criança hoje. Os recados que a nossa mente traz para a gente nem precisa nem lembrar do que aconteceu na nossa infância. A gente pode sentir no nosso corpo, sentir na nossa pele. E aí, só assim, a gente vai poder tomar consciência e mudar a nossa atitude. Se o choro do seu filho te incomoda, fala a verdade, fala pra mim. Seu filho está chorando, seu neto está chorando, sua sobrinha está lá chorando, aquilo te incomoda? Esse incômodo vai falar muito mais sobre você do que sobre o próprio choro da criança. Por que isso te incomoda tanto, gente? Porque a gente não teve permissão de chorar. A gente não teve o choro engolido. Engole esse choro, menina! E aí a gente parava de chorar imediatamente para poder não incomodar aquele adulto. E sim, nós podemos dar aquilo que a gente não teve, desde que tenhamos consciência de agir ao invés de reagir. Tipo, o bebê tá lá chorando, né? A gente não precisa correr. A mãe vai lá, corre imediatamente, pega o bebê e coloca aqui no peito para calar aquele bebê imediatamente. A gente não precisa mais fazer isso. A gente pode ir devagar, pegar aquele bebê, sentir, observar, olhar para entender o que está acontecendo com o meu bebezinho. Por que ele está chorando? Será que ele está precisando do meu colinho? Sabe, observar, entender aquelas necessidades e atender aquela necessidade daquele momento, antes de ficar ansiosa para calar logo aquele bebê, aquele choro que incomoda tanto a gente. E a gente fica, desesperado porque a gente quer silêncio, a gente quer calmaria, a gente não quer ouvir choro de bebê. Então, como é que a gente vai fazer para calar? Vamos botar logo a chupeta, vou colocar logo o peito para calar? Então, assim, antes disso, vamos observar um pouquinho? Observa aquele bebê. Às vezes ele só quer um olhar nosso. Olhar pra gente, ficar se sentindo protegido. Às vezes ele quer mesmo um colinho para sentir a proximidade. Às vezes ele quer brincar, pega um chicalinho, pega alguma coisa para brincar com aquele bebê. Se ele acabou de mamar, ele não tá querendo mamar de novo. Então, chega ali, dá o que ele precisa, atende a necessidade. Vamos relembrar os 4 P's do apego seguro? Eu tô sempre falando aqui, né? A repetição é importante, porque é um movimento novo, é uma coisa nova que eu tenho trazido aqui pra gente. Então, a repetição é importante, porque repetiram tantas coisas da educação tradicional a vida inteira na nossa mente, e agora a gente precisa ficar atento. Por isso, eu vou estar sempre repetindo algumas coisinhas aqui para ficar bem fixo na nossa cabeça. E os 4 P's é uma coisa que eu vou precisar repetir algumas vezes para a gente não esquecer. Previsibilidade, proteção, proximidade e play. Porque, por exemplo, gente, às vezes eu peço comida toda hora porque eu tenho fome de presença, eu tenho fome de afeto. E como eu não tenho presença e afeto, eu como. Às vezes, eu não consigo dormir à noite porque eu sinto falta de proximidade, de brincadeiras. Eu não tive isso durante o dia inteiro, então eu vou pedir à noite. Às vezes, eu estou na tela o dia inteirinho porque eu não tenho aquilo que realmente eu necessito,
que é assim, a aceitação, que é o pertencimento na minha casa, que é a motricidade. O que é motricidade? É o brincar, é essa movimentação. Se eu ficar preso o dia inteiro e eu não tenho como fazer isso, eu vou preferir ficar lá na tela o dia inteiro. Não é porque eu prefiro, é porque eu não tenho uma coisa, eu recorro para outra. Às vezes eu não vou comer porque quando eu fico sem comer, a minha mãe para tudo para prestar atenção em mim. Então eu vou parar de comer e eu vou ter aquela atenção, aquela proteção e aquela proximidade que eu preciso. Gente, todas essas coisas são no inconsciente, tá? E por aí vai. A gente vai querendo uma coisa e a gente vai lá, faz a outra. Porque a gente não tem o que a gente precisa, então a gente pega o que a gente tem no momento. Os comportamentos desafiadores, eles acontecem para chamar mesmo, para a gente olhar, para a gente escutar. Esses comportamentos, eles vão nos convidar para dar um amor incondicional para aquela criança. A gente não vai amar só se ele for obediente, a gente não vai amar se ele se comportar, a gente não vai amar se ele for quietinho, a gente vai amar incondicionalmente nossos filhos. E eles vão reconhecer que eles podem confiar na gente. Que eles vão estar chamando a gente para a gente se transformar. É um despertar transformador, que a gente consegue olhar aquele desafio como um chamamento, para a gente poder entender qual a parte que eu não estou conseguindo suprir. A maioria das vezes, as crianças elas ativam esse comportamento, né, de apego. Ele vem na grande maioria das vezes porque as necessidades fisiológicas não estão sendo atendidas. Quais são as principais as necessidades fisiológicas das nossas crianças que a gente precisa atender? O cansaço, a fome, o sono, a doença, a dor, o frio, o calor. Essas necessidades fisiológicas, gente, nem sempre são atendidas. Às vezes está um dia frio e aí a gente... por exemplo, 20 graus. 20 graus para algumas pessoas está muito frio. Já se encolhem todas, se enchem de casacos. 20 graus para outras pessoas está muito fresquinho, está muito gostoso. E para outros está muito calor. Então, assim, confie no que seu filho está te dizendo. Não é porque você está toda encolhida, cheia de casaco, que o seu filho precisa também estar todo encolhido, cheio de casaco. Às vezes, para ele, tá gostoso. E aí ele está te falando: mãe, eu não tô com frio agora. Eu tô com calor. E aí você tá sentindo o frio, tá louco, você não tá com calor, não. E aí você vai apagando aquele ser essencial que tá dentro dele. Então confia no que ele tá te dizendo. Poxa, ele tá falando pra você que tá com fome. E aí você diz pra ele: não, você não tá com fome nada, não. Você comeu não tem nenhuma hora. Então, assim, eu chamo vocês a confiar nas suas crianças, tá bom? E... quando eles não estão sendo atendidos nessas necessidades básicas, eles costumam ser bem desafiadores. Aquela ida no shopping, a criança já está... A nossa perna é bem maior do que a da criança. Então, a gente vai andando, e tá tudo bem. A criança, quando começa a andar, ela cansa. Ela fica exausta, fica cansada. Por isso que as birras espetaculares acontecem dentro dos shoppings, dos supermercados, porque eles estão exaustos e a gente não consegue enxergar essa necessidade dele, de cansaço, e a gente precisa respeitar. Então, assim, vai em algum lugar que vai precisar andar muito, pega um carrinho lá do shopping, coloca a criança para poder descansar, que ela está te sinalizando que está cansada e a gente não consegue ver. E aí depois a gente, que você é isso, que você é aquilo, mas a responsabilidade é nossa, de atender as necessidades básicas dela. E não existe criança boazinha, calminha. Existe uma criança que está tendo as suas necessidades atendidas naquele momento. Ela não chora, eu ouço muitas pessoas falando: suas filhas são tão boazinhas, são tão quietinhas, que sorte. Não é sorte. Eu procuro já antecipar essas necessidades básicas. Então, assim, se eu vou em algum lugar e eu sei que elas já vão sentir fome, eu já levo frutas, eu levo as coisas dentro da bolsa para antecipar, para não sentir fome, para não causar o mal-estar.
Se vai em algum lugar, a gente está durante o dia, tá calor, mas aí a gente vai ficar mais tempo e vai esfriar, a criança ela não consegue, gente, sinalizar. Ah, eu acho que estou ficando com frio. Ela começa a ficar nervosa, ela começa a ficar irritada. Então, se você já bota um casaquinho nela para aquecer, né, você avisa, olha, eu tô vendo que você está com um pouquinho de frio, vamos colocar o casaco? E aí ela aceita, você está antecipando. Então, assim, criança boazinha, criança nervosinha, existe a criança que não está tendo as suas necessidades básicas atendidas. Eles entendem que essa conexão, essa observação, esse olhar atento que a gente deve ter para as crianças é muito importante. E essa é a diferença de uma criança boazinha para uma criança irritadinha. Não existe criança boazinha, criança má. Existe a criança que está recebendo, está tendo um olhar mais atento para as necessidades dela, e a outra criança, o adulto que está ali responsável por ela, de repente não está antecipando essas necessidades, entende? E outra coisa, gente, o bebê, ele precisa chorar. O bebê, ele está comunicando chorando. Então, assim, a gente ouve muito, né, as pessoas falando, a nossa sociedade falando que ele vai ficar manhoso, que se der colo demais vai ficar manhoso, que não pode pegar no colo para deixar chorar. Não vai ficar manhoso, não. Ele vai saber que ele está sendo atendido, que ele está sendo amparado. Ele vai entender que as suas necessidades estão sendo vistas. E quando ele não é atendido, o que ele entende com isso? Minhas necessidades estão sendo ignoradas. Então, ele aprende que não adianta mais eu chorar. E eu não vou ser ignorado mesmo. E ali, gente, detona a autoestima daquela pessoa, detona a autoconfiança. Não é à toa que hoje em dia a gente vê tantos adultos aí com a autoestima totalmente denegrida, porque na hora que ele nasceu, que ele estava íntegra, e ele não conseguiu ter essas necessidades atendidas, isso vai, pouco a pouco, minando mesmo. Mais uma vez, gente, eu volto a repetir aqui e vou falar isso muitas e muitas vezes. Essas informações são novas, essas informações são bem atuais. E eu sei que a gente não teve acesso a elas antes. Então, assim, a gente não deve se culpar pelas coisas que a gente andava fazendo antes por falta de informação. E sim, a gente deve perpetuar e compartilhar essas informações com outras pessoas, para que a gente, pouco a pouco, a gente vai mudando. As nossas crianças da nova era precisam dessa nossa atualização, desse chip atualizado, para poder entendê-las, porque elas lutam pela integridade dela, elas lutam, elas não são difíceis, elas só estão lutando para continuar com essa autoestima íntegra, para continuar a fazer o que elas vieram para fazer. E aí a gente não consegue entender. Então a gente está aqui, ó, juntas, aprendendo um dia de cada vez mais sobre elas. E que bom que a ciência está trazendo isso para a gente, né? Que bom que a gente está podendo ter esse respaldo científico para entender que colo demais não mima, não. Para entender que acolher sentimentos é bom pra caramba, tá? E assim, o rótulo de bravo que a gente costuma fazer, né? Tão comum. Nossa, que criança brava. Significa que aquela criança tem alguma necessidade não atendida. Ela não é brava, ela está brava naquele momento. A gente também não fica brava quando a gente está com fome. A gente também não fica muito brava quando a gente está morrendo de sono. A criança também fica muito brava. Ela não é brava, ela está. Agora, se várias e várias vezes ela precisa dormir, você não percebeu que ela já está ali, ó, esfregando o olhinho, que ela está abrindo a boquinha e que ela precisa dormir, mas você ignora. Porque eu quero sair, eu preciso fazer minhas coisas. E aí você ignora. E aquela criança vai ficando nervosa. E vai ficando brava. E vai ficando difícil. É por causa dela ou é por causa de você? E a gente começa a observar. Eu sempre chamo vocês buscando para conexão. Conexão, conexão. Se conecte com seu filho. Entenda qual que é a necessidade dele que não está sendo atendida naquele momento. Para ele estar tão nervoso, tão bravo, sabe? A necessidade da criança, gente, é real. E se a mãe não consegue distinguir isso, quando a criança está com fome, quando a criança está com sede, quando a criança está irritada, quando a criança está com sono, a criança, às vezes, a necessidade dela é brincar, ela vai reagir. E aí ela vai chorar e ela vai lutar para que você consiga entender ela de alguma forma.
E aí, a gente começa a dar esses rótulos, né? Então, assim, quais são as principais condições para ativar o comportamento de apego na criança? Uma mãe ausente. O que é uma mãe ausente, gente? A mãe tá lá no celular, tá lavando roupa, tá passando roupa, tá fazendo comida, tá arrumando a casa, tá fazendo todas as atividades que ela precisa fazer, totalmente ausente. E aí vem a criança, ela vai precisar ativar o apego. Se eles estão chorando, eles estão com nível de estresse alto. E eu fico vendo, assim, né, algumas mães falando, mas eu trabalho fora, eu quase não vejo meu filho. E normalmente a mãe ausente não é aquela que está fora, não. A mãe ausente, a maior, a mais vista, é aquela que está ali, dentro de casa, o dia inteiro. Normalmente costuma ser as mães mais ausentes. Porque a gente acha, eu já estou aqui o dia inteiro, o que essa criança quer mais? Ela quer o seu olhar, ela quer a sua atenção, ela não quer a sua presença física, ela quer a sua presença emocional. E essa daí é difícil de dar. Aí, talvez, para a mãe que está fora o dia inteiro, chegar em casa e dar presença emocional é um pouquinho mais fácil do que aquela mãe que está ali o dia inteiro. Porque isso a gente não aprendeu, isso a gente não recebeu. Então, a gente precisa se conscientizar disso. Às vezes, quando a gente chega do trabalho exausto, tudo que a gente mais quer é só tomar um banho e dormir. Mas a gente tem um ser humanozinho ali para guiar, para educar, e que estão sedentos pela nossa presença física, nossa presença emocional. E aí eles vão acionar o apego. E é ali que a gente começa, opa, sinal de alerta. Meu filho tem uma necessidade não atendida. Então, eu vou cuidar de mim e aí, consequentemente, eu consigo cuidar dele ainda melhor. Essa mãe ausente emocionalmente, ela já começa assim desde a grávida. E da gravidez, que ela vai se ausentando de uma conexão maior com aquele feto, com aquele bebê que está ali na barriguinha dela. É aquela mãe que vai querer trabalhar até o último dia de licença para poder ser mais produtiva, aproveitar mais. A natureza está te convidando para se recolher, se convidando para ficar mais só você e seu filho. E você querendo acelerar, você nunca correu na vida. Aí você quer correr uma maratona, você, sabe? E o bebê vai nascer totalmente desapegado daquela mãe, porque ele está totalmente desconectado. Gente, a gravidez, ela convida a gente para já começar essa conexão com os nossos filhos no ventre. Converse, ouça música com eles, dance com eles, sabe? Eles precisam dessa conexão desde o ventre. Às vezes o bebê nasce, a mãe estava tão concentrada no trabalho, tão concentrada nas coisas dela e sem nenhuma conexão, e eles já estão totalmente desconectados. E aí nasceu e já afasta, lembra, né? E se não teve nenhuma conexão durante a gestação, esse bebê vai chorar muito, vai chorar, vai chorar, vai chorar. Por que ele vai chorar tanto? Para te chamar a se conectar com ele. Já que ele não conseguiu isso durante a gestação, ele vai conseguir isso. Porque ele vai berrar tanto que ele não vai querer que você saia nem para ir no banheiro. Ele vai te berrar para te gritar, para te mostrar, eu tô aqui, mãe, me enxerga, me olha. Ele vai ativar o apego, como eu estava explicando para vocês. Sabe aquela mãe que desencoraja a proximidade? Eu sei, gente, que existe outras figuras para o apego, sabe? Tem o pai, tem os avós, mas a mãe é a principal. Não fique com medo de dar colo. Eu vou repetir muito isso aqui também. Dê colo sem moderação. Porque quanto mais colo, mais proximidade, mais encorajado esse bebê vai ficar. Não vai estragar ele não, tá? É o contrário. Qualquer mudança de comportamento que você no seu bebê, que você perceber na sua criança, no seu bebê, qualquer mudança do comportamento dele já mostra que tem alguma coisa diferente, já mostra que tem algo errado ali. E aí você já tem que começar a ficar mais atento, que senão aquilo vai gerar altas doses de cortisol e provavelmente criar alguns traumas, se você não tiver bem conectado àquela criança. E assim, é muito importante que o bebê seja alimentado pela mãe. É a mãe que estava ali carregando ele 9 meses, é a mãe que estava nessa conexão com ele. Então, quando uma outra pessoa alimenta, mesmo na mamadeira,
ele vai lutar. Ele não vai aceitar aquela mamadeira, ele vai... Porque ele quer se conectar com aquele serzinho que estava ali com ele, sabe? Ele vai pedir para essa mãe esteja ali alimentando ele. E essa conexão mesmo precisa ser real, precisa estar ali alinhado. Então, ela precisa toda de uma rede de apoio amparando, principalmente quando ela não conseguiu ter aquela conexão durante a gravidez, ela vai precisar de pessoas para ajudar na arrumação da casa, no cuidado com os outros filhos, no cuidado com aquele bebezinho, porque para ela conseguir gerar essa conexão que o bebê está pedindo. O bebê só pede, a criança só pede aquilo que ela realmente precisa. Então, se está pedindo muito, é porque está precisando muito. Eu percebo claramente quando eu estou ausente emocionalmente lá em casa, quando eu começo a ouvir mãe, 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 isso já é um pedido desesperado. Isso assim, a criança já deixou de receber muitas vezes, e aquele mãe, 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 desesperado, é mesmo um pedido de socorro. Mãe, por favor, me olha, me enxergue. Ah, não, Deise, não é possível, eu dou o tempo inteiro. Mas então, será que a criança está recebendo? O mais importante é isso, não é o quanto a gente dá, mas é o quanto essas crianças estão recebendo esse apego seguro, estão recebendo esse nosso amor. Porque, gente, eu tenho certeza que cada um de nós ama incondicionalmente, ama, assim, demais os nossos filhos, os nossos netos, as nossas crianças. Mas o principal é que eles estejam recebendo todo esse amor. O principal é que eles estejam compreendendo o quanto eles estão sendo amados. Então, assim, eu vou voltar muitas vezes aqui para falar desse assunto, que é um assunto que a gente precisa mesmo internalizar, ouvir diversas vezes, porque isso não foi falado, não faz parte do nosso repertório, não faz parte do nosso passado. Por isso a importância de trazer muitas e muitas vezes para que vá devagarzinho, fazendo parte das nossas vidas, fazendo parte do nosso repertório de vida, para a gente acolher e cuidar cada vez mais dessas crianças incríveis que estão chegando aí para a gente. No nosso planeta novo, que está se regenerando, que está saindo do planeta de provas e expiações e chegando num planeta de regeneração. Que a gente possa se abrir ao novo, se abrir a esses seres lindos que estão vindo aí pra gente, que a gente possa aprender com eles cada dia mais. Muito obrigada. Até a próxima quinta-feira. Paz e bem, paz e luz. Paz, muita paz. Tchau, gente. E sequei minhas lágrimas, percebi que a dor da semente é o parto da vida. Como alguém que já quer seguir os passos do mestre com fé e razão conscientes, como alguém que em si já soubesse ouvir as vozes dos seres que habitam o espaço infinito. Eu encontrei tuas páginas e sequei minhas lágrimas, percebi que a dor da semente é o parto da vida. Minha dor me trouxe aqui pra entender a flor que brota em mim. Meu amor é aprendiz de um bem maior, que seja assim nesse vai e vem. Sei que voltarei pra cuidar da flor, pra acalmar